Agora é o seguinte, é você aproveitar. Aliás, tudo que eu venho falando aqui, a gente precisa prestar atenção. Aquilo que faz sentido para a tua vida, coloque em prática, né? E vai no foco, porque a gente precisa manter a disciplina para virar rotina, para virar hábito, né? Igual eu falo de exercício físico, que todo mundo pergunta, Cláudia, como é que a gente faz para gostar? Não precisa gostar não, gente, só tem que entender que tem que fazer. Igual a gente tem que escovar cabelo, escovar dentes, tomar banho, tem que fazer exercício. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? Não tem uma entrevista que eu faço aqui com qualquer médico que eles não falam que exercício físico é bom para nossa saúde, assim como tomar água e dormir bem. É verdade. Bom, já que vamos falar de saúde, deixa eu já dar uma introduzida no assunto de hoje, que é o Outubro Rosa, que é essa campanha anual, que é realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. E aí, para falar mais sobre esse assunto, recebo agora, no Vida Melhor, ela que é mestre em obstetrícia e ginecologia, doutora Patrícia Gonçalves. Seja bem-vinda, prazer te receber. Muito obrigada. Senta aqui pertinho de mim, doutora. Vamos falar sobre o Outubro Rosa e a importância da gente lembrar dos nossos exames preventivos, né? Sim. É muito importante a mulher ter essa consciência, o espaço que vocês abrem nessa casa maravilhosa para poder conscientizar você aí em casa de que você precisa buscar sempre a orientação de um profissional, seja ele o médico de família, seja ele o especialista, o ginecologista, o mastologista, nos casos em que a paciente já foi diagnosticada com qualquer alteração que seja, qualquer alteração que o valha, e quanto é importante a prevenção, o papel da prevenção, porque a melhor medicina é a preventiva, é aquela que você precisa ir ao médico só para prevenir, uma vez ao ano, uma vez cada 6 meses, se for necessário, mas só para prevenir, com exames, com rotina, um bate-papo, exame físico bem feito, isso já previne 80% das doenças que evoluem. Muito bom. E é bom que fique claro, né? Ir ao médico para fazer a prevenção. Uma coisa que às vezes me preocupa é que, conversando com algumas amigas, elas falam, a gente precisa fazer o exame, né, do toque. E deixam de ir ao médico para fazer uma ultrassonografia, uma mamografia. Isso é importante, isso é prevenção, né? O que você está dizendo, Cláudia, é fundamental, porque o autoexame, ele é importante para que a mulher se conheça, para que ela se toque, para que ela se palpe e identifique se há alguma coisa que está alterada no corpo dela. Então, a mulher se conhecer é fundamental. Só que o autoexame, ele não é diagnóstico. Então, só para a gente citar como exemplo, muitas mulheres palpam a mama e sentem como se fosse miolo de pão amassado ou como se fosse sagu na ponta dos dedos. Isso são glândulas normais, são glândulas que estão respondendo aos hormônios. Então, dependendo da fase do ciclo menstrual, essa glândula incha, ela desincha, então a mulher sente mais densa ou não. Agora, o nódulo, ele parece a ponta do nosso nariz. É durinho, o que nós chamamos de fibroelástico. Então, essa consistência do nódulo que nós temos aí na imagem, ela pode ser tão saliente quanto está na nossa imagem, quanto ela pode ser só perceptível ao toque. Então, isso é fundamental nós sabermos a diferença. É verdade que quando a gente consegue tocar um nódulo assim que tem essa textura da pontinha do nariz, é porque ele já está grande. O ideal é a gente, na mamografia, na ultrassonografia, identificar o quanto antes? O quanto antes. É importante porque a mamografia ela vai identificar principalmente microcalcificações agrupadas, que são calcificações que ficam como areia. E essas calcificações muitas vezes podem identificar alguma lesão maligna. No ultrassom, nós não conseguimos identificar essas calcificações, só na mamografia. Mas no ultrassom, nós conseguimos identificar cisto, que é líquido, e não nódulo somente, né? Porque o cisto, ele tem uma consistência líquida e, na maioria das vezes, ele é benigno. O nódulo, se ele tem uma característica regular, uma superfície lisa, tanto na palpação, ele é móvel, tanto na palpação quanto ao ultrassom, é cada vez mais característica identificada de benignidade.
Essa condição pode mudar rapidamente? Por exemplo, a mulher fez uma mamografia hoje, 6 meses depois a situação pode ser completamente avessa? É muito incomum isso acontecer, mas pode acontecer. Eu costumo brincar, né? A medicina é uma ciência de meios e não de fins. Então, nós sabemos como ela começa, mas nós não sabemos ao decorrer do organismo as reações que essa mulher vai ter. Então, eu já tive um caso de uma paciente que havia feito 6 meses antes uma mamografia e eu estava entrando no estacionamento do hospital, nunca me esqueço. E eu atendi a ligação dela, ela falou: Patrícia, eu estou percebendo que tem uma secreção, parece sangue no meu sutiã. Aí eu disse: vamos repetir os exames, eu quero te ver ainda hoje à tarde no consultório. Ela foi, palpei, tinha um endurecimento do mamilo e tinha uma secreção sanguinolenta. Eu pedi um ultrassom com uma biópsia e veio um carcinoma, bem no início. Então pode acontecer sim, Cláudia, é mais incomum, mas pode acontecer. Quando é bem no início, o prognóstico é bom? É melhor, porque é mais fácil de nós conseguirmos tirar, fazer a exérese, a retirada daquela lesão com margem de segurança, porque ele ainda não invadiu o tecido, ele ainda não invadiu gânglios, então é muito mais fácil o tratamento. O câncer de mama tem um fator genético, né? Até hereditário, talvez. Eu penso, porque todo médico pergunta: tem algum caso de câncer na família? Sim. Se a mãe teve ou a avó teve, a chance dessa mulher ter é maior? Quando existe um fator familiar que nós identificamos que na família é comum o histórico de câncer de mama, por isso é tão importante os antecedentes familiares, porque quando ocorre os antecedentes de ter mãe, tia, avó com câncer de mama na família, é muito mais comum replicar o histórico. Por isso nós temos que fazer, é tão importante a identificação do histórico do antecedente familiar. E lembrando dessa colocação sua, que foi muito pertinente, quando identificar, quando fazer o exame, normalmente nós fazemos a mamografia a cada ano a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde preconiza a cada 2 anos após os 50 anos. Porém, em mulheres que estão na fase do climatério, nós fazemos comumente após os 40 anos, anualmente. Agora, se a mulher tem um histórico familiar de mãe que teve um câncer de mama aos 40 anos, então vale lembrar que ela tem que começar o rastreio 10 anos antes da idade que a mãe desenvolveu o câncer de mama. Então, se a mãe desenvolveu aos 40, essa moça tem que começar o rastreio após os 30 anos. E se foi mais cedo, 10 anos antes 10 da anos idade antes. da mãe. A partir dos 25 anos é o ideal fazer esse rastreio. Ok. Uma outra dúvida que eu tenho essa relação é só ligada ao câncer de mama? Ou, por exemplo, na minha família tem outro tipo de câncer. O meu risco é maior ou não? O risco é sempre grande no decorrer da vida se a pessoa, seja homem ou mulher, tiver um antecedente de câncer, seja ele de mama, de intestino, é muito importante de pulmão, que não tem histórico de ligação com tabagismo, por exemplo, no câncer de pulmão, mas o câncer de mama, quando ele é muito comum e fortemente identificado geneticamente, até pelos exames genéticos, então até os homens têm que fazer o rastreio. Também, né? O Vida Melhor já existe há 9 anos e eu acho interessante que todo outubro a gente sempre traz essa pauta. E ao longo desses anos eu tenho visto um progresso na medicina, né? Há 9 anos atrás a gente falava com menos esperança. E hoje em dia, toda vez que eu converso com os médicos, parece que já temos aí mais esperança e a gente já tem possibilidade de um bom tratamento e de cura em muitos casos, não é? Sim, em muitos casos nós temos a cura. Através de cirurgia, através de tratamentos complementares como a quimio e a radioterapia, nos casos que são necessários, porque ao realizar uma cirurgia, nós enviamos esse material para anatomopatológico, identificamos
verificamos a resposta hormonal dele, se tem uma resposta hormonal ou não, para nós escolhermos o tratamento coadjuvante. Se é só radioterapia, se é quimioterapia associada à radioterapia, qual o tipo de quimioterapia, para poder extinguir qualquer possibilidade de retorno da doença. Então, existe sim a possibilidade de cura. E quanto mais precoce o diagnóstico, maior o índice de cura. Perfeito. Eu vou abrir espaço para a turma que está em casa perguntar também. Volto aqui em 2 minutinhos, combinado? Tá ótimo. E você já sabe, né? No nosso WhatsApp, no 11 9 50 45 18 40. Tira sua dúvida. Eu sei que às vezes a gente fica tão encucada, né? E que também não é legal, porque isso não faz bem para a saúde. Então pergunta agora. Esse é um ambiente seguro, tá bom? E daqui a pouquinho a doutora vai responder a sua pergunta. Vamos de volta lá com a doutora Patrícia, que já está me esperando. A gente falando sobre câncer de mama, que é um assunto tão importante e sério, né? As mulheres ainda têm constrangimento de ir ao ginecologista? Elas têm um certo receio, Cláudia. Elas têm um medo de identificar algum problema. Então, elas ficam constrangidas em ser examinadas no sentido de que, será que vai achar? As mais maduras, vamos dizer assim, elas costumam dizer, quem procura acha. Então, tem ainda, mas é muito remoto, porque com tanta informação, é difícil alguém não ter escutado sobre o Outubro Rosa, é difícil, seja homem, seja mulher, o marido avisa, olha, nós estamos entrando em outubro, não está no mês de fazer o seu check-up? Então, isso é muito interessante, porque os conceitos têm mudado. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre que vou fazer minha mamografia, eu posto que estou fazendo minha mamografia, mostro para as minhas seguidoras o quanto é importante. E esses dias eu recebi uma mensagem de alguém falando assim, ai, tem que tomar muito cuidado porque mamografia dá câncer na tireoide. Isso é mito ou é verdade? Não, é mito. O índice de raio-x, a exposição que esta mulher toma é muito pequeno, é muito baixo. Então, não tem risco de câncer de tireoide, por exemplo. É lógico que nós, ao nos expormos a algum raio-x, nós colocamos, mesmo no dentista, não é isso? Quando nós vamos ao dentista, o dentista tem aquela proteção da tireoide, a proteção do tórax, mas é muito baixo o risco. Perfeito. Então, vamos lá. As perguntas que vêm de casa, a primeira delas é da Maria, ela é de Aracaju. Identificando cisto na mama, é preciso fazer cirurgia? Interessante sua pergunta, Maria. O cisto, como eu disse, ele é líquido. Então, ele é um extravasamento de líquido muito comum nas mulheres, entre as glândulas mamárias, quando a mulher está no período pré-menstrual, que as mamas incham. Então, extravasa um pouquinho de líquido e ele fica encapsulado. Mas esse líquido, ele absorve quando a mama desincha. Isto é, quando a mulher menstrua, os níveis hormonais, eles baixam e a mulher, então, sente a mama mais relaxada. E, nesses casos, os cistos regridem e vão se fazer novamente, quando as mulheres têm uma tendência à displasia mamária, por exemplo, que é o engurgitamento das glândulas mamárias. Mas cirurgia, não. Mulheres que tiveram displasia mamária na juventude, na adolescência, elas têm maior risco de ter câncer de mama? Não. Ótima não tem pergunta. Relação? Não. A displasia mamária nada mais é do que as glândulas mamárias bem túrgidas, bem engurgitadas, e a mulher tem uma resposta hormonal em cima dessa mama. Então, toda vez que ela está para menstruar ou quando ela está no período ovulatório, essa mama, ela está se preparando, ela está se exercitando com esses hormônios. Então, elas incham mais. Mas isso não tem a ver com câncer de mama. A Janete de Fortaleza, ela diz, boa tarde, Cláudia, minha pergunta é possível desenvolver câncer de mama na gravidez? Olha, Janete, é muito raro, mas a mulher que tem uma predisposição ao câncer de mama, ela pode desenvolver o câncer em qualquer fase da vida. Ainda ontem, no consultório, eu examinei uma menina de
15 anos que a mãe trouxe para fazer a primeira consulta e tudo mais. E quando eu examinei, ela estava com um nódulo na mama. Ela não sabia, nunca havia percebido. Não tem características de câncer, mas ela tem 15 anos e tem um nódulo de mais ou menos 3 centímetros. Então, na gravidez, a mama está túrgida, mas ainda assim nós temos que fazer, tanto em casa, o autoexame, quanto o obstetra que está realizando o pré-natal, fazer a palpação da mama para ver se não tem nenhuma lesão suspeita. Ok. Próxima pergunta. Boa tarde, tenho 47 anos. Nunca fiz mamografia. Tenho aparência de bem mais nova. E a ginecologista não pede o exame. Diz que a mama é nova. Tá certo isso? O ideal é você realizar a mamografia após os 40 anos, nem que seja a cada 2 anos. Porém, a mamografia vai fazer um rastreio independente de você ter uma aparência juvenil ou se você tiver alguma lesão palpável ou não. O importante é fazer o rastreio. Bom, a Elisângela de Limeira, ela diz, fez um exame de mama e constatou que tem um nódulo de gordura. No caso, isso poderia ser perigoso? Ele aumenta com o passar do tempo? Elisângela, nódulo de gordura às vezes é confundido com cisto espesso, que como se fosse um líquido mais espesso. E pode aparecer sim em algumas mulheres. Isso não tem a ver com sobrepeso. É somente a glândula mamária que tem algum acúmulo de gordura dentro da glândula, independente do seu peso. Porém, esse nódulo deve ser acompanhado. Ele não necessita ser tirado. E também não vira câncer. Ótimo. Fagundes, da Paraíba, diz, bom dia, boa tarde, né, agora já. Bom dia, minha mãe sente dores no seio esquerdo, geralmente quando está próximo do período menstrual. Isso é normal ou pode ter relação com câncer? Fagundes, é normal nós termos uma assimetria bem leve, bem tênua entre as glândulas mamárias. Então, tem uma glândula, uma mama que tem mais concentração de glândulas que outra. Então, quando nós estamos no período pré-menstrual, essa mama que tem maior concentração de glândula, ela pode responder mais aos picos hormonais e ser mais bombardeada pelo pico hormonal. E com isso, nós temos uma sensibilidade maior, mas isso não quer dizer que possa ter um câncer nessa mama só pela dor. Ok. A Maria das Graças, ela é de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, ela diz, boa tarde, tenho 68 anos e o médico disse para eu fazer mamografia de 2 em 2 anos. Tá certo isso? Está correto. A cada 2 anos fazer após os 50 anos também pode ser depois até os 65 anos. Com 68, que é a sua idade, pode ser feito. O Ministério da Saúde preconiza, após os 50 anos, realizar a mamografia a cada 2 anos. E pode parar de fazer mamografia com determinada idade? Parar eu não aconselho. Eu aconselho poder espaçar. Uma vez que a mamografia deu uma categoria 1 de BIRADS, que é a classificação que nós dizemos que é a melhor mama, a melhor imagem que tem da mamografia. Então, essa mamografia, se a mulher já tem 70, 68 anos, pode espaçar, fazer a cada 2, 3 anos. Não tem problema nenhum. Agora, se a mama vem uma categoria 3, um BIRADS 3, a cada 2 anos seria o ideal ou o melhor seria anual. Pergunta da Geise de São Carlos, tem outras parecidas. Mulheres que nunca amamentaram correm o risco de evoluir um câncer de mama? Na verdade, não, Geise. Na verdade, a mama de uma mulher que não amamentou, ela é mais túrgida. Então, ela não relaxa, porque a amamentação, ela relaxa as glândulas. As glândulas ficam mais relaxadas, menos endurecidas, menos túrgidas. E, com isso, tem uma facilidade maior da palpação, da realização dos exames. É quando a mulher se queixa, eu amamentei, foi ótimo, mas a minha mama ficou mais caída.
contraída. Na verdade, ela fica mais flácida, mais relaxada. Mas a mulher que não amamentou não quer dizer que ela vá ter uma possibilidade maior de ter o câncer ou qualquer outra alteração. E por um acaso a mulher que amamentou, ela está livre de ter câncer de mama? Também não. Existe teorias, né? A literatura explica, diz, refere que a mama de uma mulher que já amamentou é uma mama mais relaxada, como eu disse. Então, a resposta hormonal fica menos concentrada na glândula. Porém, isso não diz que ela não tenha, não possa desenvolver o câncer de mama. Mulheres que têm prótese pós-amamentação, a gente vê que é normal, as mulheres querem, né, voltar a ter um seio túrgido, empinadinho. Elas correm mais riscos? A glândula, ela vai estar sempre atrás da prótese, né? Hoje em dia as técnicas são maravilhosas das cirurgias plásticas, então as mulheres podem amamentar tendo a prótese mamária, mas muitas vezes, se não for uma mamografia bem feita, ela pode camuflar algum câncer, alguma lesão, algum nódulo no início. Então, nós temos que fazer sim, tanto o exame físico, médico palpando, a mulher fazendo o autoexame e os exames complementares, mamografia, ultrassom das mamas, para identificar pequenas lesões, se for o caso. Agora, o exame padrão ouro, para quem tem prótese de mama, eu digo padrão ouro porque é o melhor exame que identifica. Muitas vezes substitui a mamografia e o ultrassom, é a ressonância magnética das mamas. Ah, é? É muito interessante, porque eu tive um caso também de uma paciente que eu sou médica da família, né? Da mãe e das duas filhas. E ela tinha prótese, tem prótese, e eu então palpei e senti como se fosse uma dobradura dessa prótese. E como ela tem a prótese, em que pese ela tivesse na época 38 anos, eu pedi uma ressonância das mamas para ver esse contorno da prótese. E era um nódulo que estava repuxando. E biopsiou-se e veio uma neoplasia, um câncer de mama. É bom que a tecnologia está trazendo para a gente essa evolução, né? E a possibilidade do diagnóstico precoce. Precoce. E aí a gente tem a cura quando tem, na maioria dos casos, né, um diagnóstico precoce. Muito obrigada, doutora. Eu agradeço imensamente, parabenizo todos vocês por esse canal tão ímpar de identificação para paciente dos seus problemas através de tantas coisas boas que vocês trazem. Muito obrigada, a gente também agradece, né? É um privilégio a gente poder ajudar quem está em casa. E muito obrigada por te receber, assim, eu estou muito contente, adorei aprender contigo, volte mais vezes. Muito obrigada. Tá bom? Doutora Patrícia Gonçalves, ela está no Facebook como DRA.P Gonçalves e no Instagram DRA.Patrícia_Gonçalves. Pode seguir lá, agradece, pergunta, que é bom a gente ficar bem pertinho. Até a próxima. Até, muito obrigada. Deus abençoe. A você também. Foi ótimo o nosso papo. Obrigada. Né, meninas? Como a gente aprendeu. Então, assim, ó, agora, antena ligada, viu? Atenção a você. Cuide-se, minha amiga maravilhosa.